gente, vamos ser edificados, né? Eu vou começar dizendo isso para você. Não existe fórmulas, cara. Se a gente deposita toda a confiança numa fórmula de um bom casamento, de uma constituição de família, eu vou te falar, não tem isso. Porque nós vivemos assim, uma atmosfera, eu vou passar justamente umas passagens com vocês que recentemente eu compartilhei com a igreja. A gente vive uma atmosfera que só promove o erro. Nunca para o ser humano acertar. É impressionante, mas o ambiente em que a gente vive é um ambiente, né, maligno num conteúdo de propostas erradas. E muitas vezes nós saímos assim com a nossa mentalidade sendo bombardeada de vários pensamentos que não são verdadeiros a respeito de várias coisas que a gente enfrenta. Inclusive a vida pessoal, de casal, de família. Né? Não sei se você tem percebido isso, mas como o mundo, cara, está ficando doido, as pessoas estão perdendo até o bom senso, o equilíbrio, né? Em relação a várias coisas, porque é uma pressão muito grande. Eu me lembrei um tempo atrás, o apóstolo Paulo está aí, você conhece, em Hebreus, falando sobre, desembaraçando de todo o peso e do erro que tenazmente nos assedia. Ele estava falando sobre o pecado, ele estava falando sobre errar, as escolhas erradas. Então essa porta de escolhas erradas parece que desce de enxurrada sobre a nossa vida, ok? Sobre a nossa mente, sobre a nossa maneira de pensar. Muitas vezes nós estamos com uma maneira de pensar errada a respeito de pessoas, a respeito de situações, a respeito um para com o outro, da sua própria casa, e nós temos que tomar cuidado com isso, porque no final dessa história, nós vamos agir com base naquilo que nós estamos pensando. A pressão é grande. Alguém está entendendo o que eu estou dizendo, gente? Então nós temos que cuidar muito das informações e das coisas que chegam dentro do nosso coração, ou aquilo que a gente se abre para ouvir. Eu quero te falar que nos dias de hoje, a gente não pode se abrir para ouvir a qualquer coisa. Principalmente uma das coisas que eu tenho descoberto, cara, que atrapalha demais num casamento, numa construção de uma família, são pessoas que estão ao nosso redor no ambiente de trabalho e que muitas vezes dão conselhos, né? Eu não vou dizer que são conselhos, mas são palavras malignas, que aos poucos vai minando, né, a mente de uma pessoa que já está enfrentando de repente o inverno, né, Aline? Está enfrentando ou do outono para o inverno, que é um momento que eles estão vivendo, uma situação de pressão, e isso vai contribuir muito negativamente, cara. Mas isso acontece. Porque nós vivemos nesse mundo, nós não somos dele, mas nós vivemos nele, mas nós temos que nos proteger, cara. Ok? Você está entendendo o que eu estou dizendo? Você quer ver? Eu vou começar agora a mostrar umas passagens para você ver o tamanho das interferências na vida do ser humano. Como é que um ser humano chega a viver dessa forma? Porque as coisas estão sendo colocadas para dentro, ok? Então vamos dar uma olhada, eu vou passar alguns versículos aqui, a gente vai conversando sobre esse assunto. Em Mateus capítulo 24, no verso 10, quando Jesus ele fala sobre os sinais do fim dos tempos, eu venho trazendo uma mensagem lá na nossa igreja, uma vez por mês eu estou falando sobre o fim dos tempos, né? Falando sobre os assuntos, né? Sobre como está o mundo, né? Que mostra para a gente e prova que nós estamos nesse caminho. Mas Mateus 24, no verso número 10, está escrito lá, nesse tempo, está escrito que muitos hão de se escandalizar, a palavra no original é ficar ofendidos. As pessoas vão trair, elas vão odiar umas às outras. Jesus está dizendo um sinal de fim dos tempos. Pastor, mas isso sempre existiu, certo? Mas eu quero te falar que isso está se multiplicando, não é não? E aí veja o que acontece. Obrigado, hein? Melhorou, hein? Pode jogar aqui para mim? Daqui eu não estou enxergando nada, mas aqui fica bom. Então, e por se multiplicar a iniquidade, vejam, legal. Então o que acontece? Jesus agora, ele está associando algo, ele está falando sobre o comportamento do ser humano. Vem cá, alguém já assistiu aí a esse documentário sobre a rede, das redes sociais? Dilema. Chama dilema? Dilema das redes? O dilema das redes sociais. Quem não assistiu? Levanta a mão aí. Tem que assistir. Tem que assistir, gente. Tem que assistir mesmo, ok? Porque há um trabalho, obviamente, tendencioso, psicológico, prendendo as pessoas numa maneira restrita de pensar,
é como Paulo fala, são fortalezas de várias coisas, gerando opiniões variadas, gerando conceitos, gerando crenças, onde as pessoas vão, vamos dizer assim, tomando igual água de coco, vão botando para dentro, e daqui a pouco elas não sabem por que elas estão tão embaralhadas emocionalmente, por que elas estão tão perdidas, tão confusas, elas estão inseguras, sem um rumo, sem um propósito. Gente, é assim que está o mundo, e isso aí não vai deixar de ser assim. E é muito legal porque quem montou tudo isso são os caras que começaram a organizar as redes sociais e como deveria ser, são aqueles que começaram montando todas as ferramentas para isso, que hoje eles já saíram dessa aí e viram que, não dá, ok? Mas é muito legal, vale a pena vocês assistirem, tá bom? Mas então Jesus disse lá assim, no verso número 12, então por se multiplicar a iniquidade, a palavra iniquidade, ela significa isso, uma ausência de verdade no que se vive, ok? Então vamos colocar assim, uma ausência de verdade naquilo que está pensando a respeito, isso é perigoso, ok? Então legal, é assim mesmo que está acontecendo. Então veja, o amor, disse Jesus, falando a respeito de quem? Falando a respeito do amor dele. Esse amor é um amor ágape, é o amor que nós temos, o Espírito Santo tem derramado no nosso coração, ok? Então só a igreja, aquele que é nova criatura, possui exatamente esse amor, e diz lá que ele se esfriará de quase todos. Então olha só, Jesus está falando sobre um comportamento, sobre um mundo que está vivendo uma pressão tal, um engano total, de tantas coisas que são ruins, uma maneira errada de pensar, de tudo, sobre família, sobre conceitos. Hoje, pergunta às pessoas o que é o certo. Você vai ouvir uma pessoa dizendo que certo é isso, aí você vai ouvir uma outra pessoa dizendo que certo é outra coisa, ok? Então não tem mais padrão de nada, não tem um padrão que vai dar uma definição para o ser humano, para o crescimento, para a construção. Alguém está entendendo isso aí, gente? Nós temos que tomar cuidado com isso, porque Jesus falou, então olha só o que está acontecendo do lado de fora, está gerando uma baita de uma pressão, porque eu estava meditando sobre isso e eu enxerguei isso. Jesus falou assim, então olha, vocês têm que tomar cuidado, porque a sensibilidade, o reconhecimento, a luz, a iluminação da verdade dentro de você, na forma de você enxergar, vai se esfriar de quase todos. Diga assim, de mim não. Você tem que lutar para isso não acontecer. Lembra quando Paulo falou, olha só, desembaraça de todo o peso e do erro que tenazmente te assedia, corramos com perseverança uma jornada. A gente está falando de correr uma jornada perseverante. Vem cá, você como família, e eu como família, a gente está nessa aí também, é a mesma coisa. Como família, como casais. Quantos aqui são casados? Levanta a mão aí. A maioria, né? Quem está querendo chegar lá, casar, levanta a mão aí. Misericórdia, Jesus, ajuda. Ok, está tudo certo. Cara, debaixo do conceito certo, cara, vocês vão chegar lá. Esse aqui é o detalhe. Mas aí a intimidação das coisas são tão ruins ao redor, que não tem nada sendo construído, e o que está acontecendo também às vezes dentro da igreja, deixa o pessoal meio desesperado, mas eu quero te falar, o conceito verdadeiro é o conceito de Deus, foi Ele que criou a família, então dá certo. Fala para quem está ao teu lado, dá certo. Não tem alguma coisa que eu e você temos que captar consciência sobre a verdade, e vai fazer com que a gente construa uma jornada 2. Diga aleluia. Com certeza, gente, não tenha dúvida disso, eu quero te falar isso. Então Jesus falou, baita de uma interferência no fim dos tempos. Aí eu fiquei desesperado, porque as palavras dele são essa mesmo. Se esfriará de quase todos. E a gente vai ter que se qualificar para não cair nessa, para não entrar nessa cilada, por causa do nível, do comportamento, da atitude, da maneira de pensar, de como o mundo está vivendo, vai gerar uma baita de uma pressão sobre nós. Aliás, a verdade tem sido tirada da terra, não, estão espalhando cada vez mais, legislações têm sido feitas contra a verdade, ok? A verdade tem sido odiada no mundo inteiro, através da legislação, através das pessoas e tal. Então esse é o conteúdo, mas nós vamos ficar com a verdade, e nós vamos ver então a construção, a edificação. Alguém está pegando aí? Você quer comentar alguma coisa, mozão? Não, beleza, posso continuar. Bastou quando pega o microfone, é terrível. Eu ia trazer um apito, porque é difícil fazer ele parar, mas eu vou tentar dar um beliscão nele aqui na hora que eu quiser falar. Na hora, beleza. Vamos ver mais um pouquinho, Paulo falando sobre aqueles que
que recusaram a verdade. Beleza, recusaram a verdade. Então ele diz lá, e por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou. Gente, olha só, uma maneira de pensar reprovável. Toda a nossa jornada, eu não vou falar nada que você não saiba, mas esse é um dos assuntos que eu gosto de ministrar, ele se encaixa em qualquer área que a gente possa ministrar, mas você é o produto daquilo que você pensa. A sua maneira de viver, seja em casa, no trabalho, seja onde for, é o resultado daquilo que está inserido aqui dentro como mentalidade. Se eu como mentalidade acredito em algo, se é certo ou errado é outra coisa. Eu vou viver exatamente aquilo que eu acredito. E a força do inferno é distorcer a verdade dentro de mim e de você como conceito e como crença. Beleza, então quando ele ganha espaço e eu começo a acreditar naquilo que não é verdade, naquilo que é uma meia verdade, ou é naquilo que eu acho que é bom para mim, ou é gostoso para mim, eu já estou entrando por áreas perigosas e vai ser difícil ficar junto. Alguém já percebeu que o mundo está cada vez mais dividido? A gente vai ver sobre isso. E a divisão é tão extrema que é o seguinte, um fica para lá, outro para cá. Antigamente ainda dava para viver com uma pessoa, conviver com alguém, ou um grupo de pessoas que pensasse diferente, porque eles respeitavam você, não é não? E consideram você acima da sua opinião. Mas hoje não, se você tem uma opinião contrária da minha, você é meu inimigo. Mas isso é no mundo inteiro, está acontecendo isso, ok? Agora você imagine isso, trazendo isso para opiniões a respeito de política, a respeito de qualquer coisa, traz isso para dentro do lar, porque também está acontecendo isso, gente, não é não? E aí está dizendo assim, ó, uma maneira reprovável de pensar, para que então, veja, de onde a gente vive a prática de comportamentos e atitudes? Da maneira da gente pensar. E aí Paulo vai citando, veja só gente, olha o que está escrito aí, ó, no verso número 29, estão cheios de todo tipo de injustiça, perversidade, avareza, maldade. Olha, eu botei um pouquinho ali, ó, estão cheios, ó, cheios. Não sabe aquele negócio do tubo da pasta de dente? Não vai apertar, vai sair o que está dentro. É isso aí, estão cheios. Então a prática será exatamente isso, mas ó, estão cheios de todo tipo de injustiça, estão cheios de inveja, homicídio, discórdia, engano, malícia, são difamadores, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes, orgulhosos, inventores de males, desobedientes aos pais. E veja aí, ó, no verso 31, insensatos, desleais, sem afeição natural e sem misericórdia. Meu Deus! Então o ser humano está virando um monstro. Dessa maneira, gente, ninguém fica junto. Okay? Paulo também cita lá em 2 Timóteo, nem coloquei aqui, no fim dos tempos, os tempos seriam difíceis porque as pessoas se comportariam mais ou menos assim como ele descreveu. Okay? Esse é um tempo difícil. Esse é o tempo mau que nós estamos vivendo, a gente não pode permitir que isso governe a nossa maneira de pensar. Gente, o que o inimigo vai fazer todo dia, presta atenção, eu não venho trazer fórmula, mas eu vou te trazer e levantar o escudão e a consciência sobre. Todo dia o inimigo vai te falar algo a respeito da tua casa, ou da tua esposa, ou do teu marido, que não é verdadeiro, ele vai tentar infiltrar isso. É terrível isso aí. Porque aí daqui a pouco eu vou estar como um conceito, acreditando naquele conceito que não é verdadeiro, e aí vem todo o tipo de decisão que acaba desintegrando, né, essa unidade de casa, de família. Para começar, gente, olha só, quando a gente pensar muito a respeito do outro, e não tiver, né, sabe aquele negócio, você começa a pensar a respeito das pessoas, a gente começa a ficar assim, igual aquele cachorro que você vai pegar assim a comidinha dele, você não pegou ainda, mas quando você começa aí, ele já começa a mostrar os dentes. Isso é maligno. Tem que parar logo antes, cara. Tem que parar muito antes, porque senão algo vai acontecer dentro de mim e de você. Deixa eu só falar aqui um pouquinho. Essa passagem, né, a gente olha assim, a gente se assusta. O Ellen falou que parece um monstro mesmo, né? É exatamente isso, esse modo de pensar, né, que é o modo que o mundo pensa, é exatamente o oposto da palavra. Exatamente o oposto. Se for ver sobre o fruto do Espírito, você for ler a palavra de Deus, que é o nosso guia, né? Que ela não é só para nos instruir, ela é para nos corrigir também. Então é tudo o oposto. Tudo que o mundo tem para nos oferecer é oposto àquilo que a palavra diz.
Então, a gente lendo essa descrição aí... Olha Jesus dizendo. Ele está dizendo lá, ó, que é do interior do homem que procede. Ele está dizendo aqui, olha, ele qualifica os pensamentos, gente, olha. A gente nem percebe, mas é muito sutil. Todo dia a gente levanta e o inferno vai lá e tenta minar o seu pensamento de uma forma errada a respeito da sua esposa, ou do seu marido, ou da sua casa, dos filhos. É assim mesmo, ou da pessoa que é teu amigo. Incrível como isso está acontecendo. Mas é isso que acontece. Essa é a atmosfera dessa pressão. E está ficando muito difícil as pessoas serem coerentes num comportamento, cara, para o crescimento do ser humano. Gente, olha só, o ser humano, ele só cresce por causa de outra pessoa. Ele não cresce por causa de parede, ele não cresce por causa de computador. Ele só cresce por causa de outra pessoa. Se a outra pessoa não for um parâmetro para ela, de encorajamento, de valorização, ele vai receber isso de onde? Por isso que os buracos emocionais estão cada vez maiores. Porque a pessoa não preencherá esse buraco emocionalmente, porque tem lá um trabalho super maravilhoso, ganha 30 mil reais, né, não? E é o cara. Não vai. Porque o que preenche são outras pessoas, né, amor? Sem referência. O que preenche é a construção um do outro, cara. É o ser humano que te preenche, né? Obviamente Jesus está no nosso coração, mas essa é uma questão importante dentro da nossa casa, no nosso crescimento, legal? Então veja, o modo comportamental do homem para com o semelhante, ele está ficando pior, né? Como eu te falei. E veja, isso aí, ó, está aumentando essa divisão através de um espírito de contenda que tem sido a marca nos dias de hoje, legal? É uma marca, cara. Está ficando dessa maneira. Então veja assim, eu estou só levantando contigo, eu vim aqui com a Deise, porque como eu falei, não tem fórmula, né? Mas levantar uma consciência de coisas que de repente a gente tem que fazer um inventáriozinho assim, ó. Caramba, isso aqui não está legal, isso está me deixando mal, isso aqui está me deixando irritado, isso aqui, por quê? Por causa de pessoas, e a gente tem que avaliar, porque não é bem assim, né? A gente está vivendo a época onde a pessoa, eu tenho razão, e o outro, não, o outro não tem, eu que tenho. Mas ninguém vai ficar junto, né? Se um diz eu tenho razão, eu também, chegou aonde? No denominador comum? De forma alguma, gente. Então você vê, né? Então essas coisas vão sendo alimentadas e esse espírito de divisão ele está crescendo, justamente para não ficar junto, né? É o espírito das trevas mesmo, né? Quebrar toda a unidade, todo esse segredo, né? De caminharmos juntos. Então vamos lá. Olha só, Tiago capítulo 3, lembra dessa passagem? Eu peguei numa outra versão, diz assim: se pelo contrário vocês têm em coração inveja, amargurada, sentimento de rivalidade, ó, divisão, o espírito de contenda, não se gloriem disso, nem mintam contra a verdade. Olha o verso número 15, diz lá, ó, esta não é a sabedoria que desce do alto, pelo contrário, ela é o quê? Terrena, animal, ela é o quê? Demoníaca. Não sabia que eu estava pensando umas coisas demoníacas, pastor. Pois é, mas isso é tão suave, gente. Isso às vezes é tão imperceptível que penetra na nossa maneira de pensar, né? Eu costumo dizer isso para a galera lá, gente, olha só, se a gente entra num período grande de depressão, de coisas que estão deixando a gente para baixo, e a pessoa está assim, é porque ela vem alimentando pensamentos que não são coerentes com a verdade. Porque a verdade, ela é sempre libertadora. Amém. A verdade com o pensamento que é Deus é sempre renovador. Ela promove a alegria, o prazer em viver, como a Aline estava falando, de curtir coisas e tal, prazer em viver, porque só a verdade traz isso para a gente. Aleluia. Não, a gente tem um baita de uma esposa, um baita do maridão, mas a gente está passando vários problemas e a gente deixa de curtir a coisa de estarmos juntos. Você quer ver como é que Deus tem cuidado? Você tem a sua casa, você tem a sua geladeirazinha lá com o teu queijozinho gostoso, não é não? Tem ou não tem? Tem? Então a gente devia agradecer a Deus por mínimas coisas, né, cara? Eu tenho um trabalho, você também tem um trabalho e a gente vai. Então essas coisas precisam estar em alta, porque senão vai queimar tudinho, né? Olha o verso 16, diz lá assim, ó, onde há inveja e rivalidade, então estou falando sobre um espírito de divisão, olha lá, ó, de contenda, aí tem confusão, toda espécie de coisa ruim, não dá certo. Beleza, então veja, a atividade demoníaca do mundo sobre as pessoas tem afastado mais e mais a expressão do amor através da igreja. E como disse Jesus, a gente é contaminado lá, né? O amor se esfriaria de quase todos, está falando da gente.
ok? E é sempre bom, gente, porque nós fomos chamados como igreja, não para ser exemplos de pessoas perfeitas, para ser exemplos de pessoas que dão certo com Jesus, aleluia. Que podem ter um casamento. Eu vou fazer 34 anos com essa lindíssima. Alguém aqui tem mais de 40 aí? Levanta a mão. Então estou correndo atrás, hein? Estou correndo atrás. Tem mais alguém aí de 40? Também estou correndo atrás, né, Cláudio? Então legal, a gente vai e termina, gente. Caramba, ninguém aqui é perfeito, eu não sou perfeito, minha esposa também não é. Mas pela base da verdade tem como nós nos enchermos dela e vivermos na prática o comportamento que está escrito nesse livro, porque ele é agregador, cara. Ele fortalece. Amém. E a gente acaba ajudando o outro. Porque as pessoas já não estão acreditando mais em casamento, não. Cara. Não estão, não. Você entende? Por quê? Porque não tem exemplo mesmo. E não vai ter. Mas a igreja do Senhor, ela precisa, não por obrigação, mas você entende, cara, é algo assim que já está na sua natureza. Uma nova criatura cheia da verdade, ela vai ter um comportamento coerente e Deus vai estar ali, cara, ajudando, né, nas minhas dificuldades, nas dificuldades da Deise, nas imperfeições que a gente tem, né, e não permitir que a gente seja perdido nesse espírito de divisão que só tem aumentado. Não é verdade isso que eu estou falando? Gente, eu tenho visto famílias brigando uma com as outras, os caras são família, mas não falam com o outro, por quê? Porque estão lá com os conceitos de política que é assim, e o outro diz que é ao contrário. Já não estão se falando mais. É absurdo isso, gente. Isso é um absurdo, né? Aí a gente pode botar até para outras áreas, porque funciona da mesma forma. Então, existe uma relação direta entre a expressão... Deixa eu falar um pouquinho sobre essa questão do espírito de contenda. Espírito de contenda. Só que antes de eu falar sobre isso, eu estava pensando aqui que nós gostaríamos muito de, quando nós namoramos ou quando nós estávamos noivos, que nós tivéssemos um curso, alguma coisa que nos preparasse melhor, porque teria evitado muitas coisas no nosso casamento. Então, valorize o que vocês têm, esses encontros. Vocês têm células de casais, não tem? Vocês têm encontro de casais, curso de noivos. Valorize isso, gente, porque evita tantas coisas, né, que a gente passa sem necessidade. Então, é um privilégio ter uma igreja hoje como vocês têm, com tanta verdade e com tantos recursos para ajudar, né? Então, muita coisa que nós passamos, nós vivemos, nós não tivemos isso, infelizmente. Até o primeiro curso de noivos, fomos nós que lá na Igreja Nova Vida, nós montamos, porque a gente viu a necessidade que isso era muito grande na vida dos casais, né? Mas eu queria contar para vocês um livro que tem da Joyce Meyer, não sei se vocês conhecem. Esse livro não existe mais, infelizmente, ele não está sendo mais editado. Vida Sem Contenda. E ali eu vou contar para vocês uma história rápida aqui, que ela conta assim, que certo homem que assistia a uma das conferências dela, da Joyce Meyer, durante vários anos, relatou para ela um fato que nos ajuda a compreender os perigos da contenda. Contou que numa noite ele e sua esposa tiveram uma discussão muito acirrada. Pouco antes da hora de irem dormir, o Espírito Santo começou a falar ao coração dele, dizendo-lhe que ele deveria acertar tudo com a esposa. O Senhor lhe trouxe ao pensamento o versículo que diz que não devemos deixar o sol se pôr sobre a nossa ira, que está lá em Efésios 4, 26. Ele sabia muito bem o que deveria fazer, o homem, né? Mas por causa do orgulho, de uma teimosia carnal, sentia grande dificuldade em fazê-lo. Deitou-se, mas ficou virando e revirando na cama sem conseguir dormir. Por volta das 2 horas da madrugada, o Senhor lhe disse: vou lhe mostrar o que você deixou entrar em sua casa. Então esse homem teve uma visão. Enxergou um demônio grande de aparência feroz, revestido de uma pesada armadura. Ele conseguiu identificar cada peça dessa armadura e sua simbologia. Olha aí, gente, esse monstrengo aí. Eram os seguintes: o capacete do orgulho, a couraça da injustiça, a espada da amargura e o escudo do ódio. No cinto estava fixada a marreta do julgamento. Achava-se vestido com a capa do engano e calçado com a bota da raiva. E da sua boca jorravam palavras mentirosas. Então, isso ela relata. Alguém já leu esse livro?
Ninguém leu, né? Infelizmente, gente, sabe o que a gente está fazendo? A gente está xerocando esse livro. O livro se chama Vida Sem Contenda. E ela diz que tem 3 portas, o Elim vai falar sobre isso, ele nem sabia que eu ia pegar essa imagem. Mas tem 3 portas de entrada que a gente dá legalidade para esse espírito entrar. Ele vai falar sobre isso, lábios, orgulho e discussões. Terrível, né? É isso aí. Tudo por causa da influência de alguma coisa que eu estou pensando. E uma coisa, não é um contenda, não é um sentimento, não, é um espírito. Então a nossa jornada é o estilo de viver o amor de Deus. E será que é possível a gente ser da família de Deus e ainda não andar nessa perfeita amor, né? De um comportamento baseado na verdade? Creio que sim, a gente tem que ajudar. Sabia, eu estava dando uma lidinha em 1 Coríntios capítulo 13, que a gente conhece como o capítulo lá do Paulo falando sobre o amor. É interessante que em 4 versículos está escrito algo bem interessante aí sobre, quantas vezes ali, 11 vezes está descrito uma prática. Então não é assim um conceito, né? Não é um negócio assim tipo, que lindo, né? Às vezes a gente olha, é muito lindo, mas esse amor que é lindo, ele não é verdadeiro. É o amor ilusão, sentimento, bacana, bonitão, estou gostoso, estou sentindo e tal. Mas o amor verdadeiro é um amor chamado prática. Diga amém isso aí, por favor. Legal, é prática, né? Eu só dou uma lidinha aqui rapidinho, vou ler para você. O amor é paciente e bondoso, são práticas, né? O amor não arde em ciúmes, que os ciumentos não digam nada, por favor. Não se envaidece, que mais? Não é orgulhoso, só práticas, hein? Não se conduz de forma inconveniente, não busca o seu interesse, olha só, não se irrita, não se ressente do mal, o amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade, gente. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta, só prática, não está falando de sentimento. Que mais? O amor jamais acaba. E esse amor, quando nós colocamos ele em prática em várias áreas, em momentos que nós precisamos, tudo é construído, cara. Tudo é reconstituído, a restauração é impressionante, é demais. A palavra é essa, é verdadeira, né? Mas viver uma unidade com base num sentimento não vai dar certo. Nós não vamos chegar lá de forma alguma, né? Então vamos lá, olha só, andar em amor não tem nada a ver com o que a gente sente. Eu sei que eu estou falando coisas que de repente a gente, que legal e tal, mas é assim mesmo. Mas tem tudo a ver com o que a gente faz. Quando é que você prova para o teu maridão, ou vice-versa, né, o marido, eu vou falar com os maridos. Como é que você prova, maridão, para a tua esposa que você ama ela? Dizendo a ela que ama? Eu quero te falar que é pouco. Dizer que ama sem uma atitude correspondente não funciona. Então é aquele lance, né, cara? Eu faço uma porção de coisa errada, deixo a minha esposa quebrada e eu digo para ela que amo ela. Não funciona, mas é assim que o mundo entende. O mundo entende a amo ela, né? Amo ela? Amo ela. Amo ela. Então o mundo entende assim, eu te amo, eu sou apaixonado por você, mas quebra ela todinha na sua maneira de viver, no seu comportamento. Você entende? Mas isso que a gente vive nessa atmosfera, essas coisas vão tentando penetrar em mim, em você, cara, só para destruir a nossa casa. Alguém concorda com isso ou não? Pois é. Isso é um cuidado que a gente precisa ter intenso, né? Então andar em amor é a base de um relacionamento que vai vencer, que vai ser construído nisso aí, Eu te garanto, ninguém vai ficar junto se não tiver a base chamada o amor de Deus como prática. Não fica. Amar não é um desejo, uma vontade, um sentimento gostoso, uma inclinação natural, uma intenção de felicidade. Sabe que a Deise falou aqui algo legal? Nesse curso de noivos que a gente fez há muitos anos atrás, isso, né? Eu era pastor de novo lá, a gente montou em Bom Sucesso esse curso. Aí tinha lá várias turmas, né? Todo ano a gente tinha lá 2 turmas por ano e tal. Teve uma turma que eu lembro logo no início, e a gente falou tudo que esse pessoal precisava saber, porque o que eu vejo, as pessoas estão despreparadas para casar. Deixa eu te falar, elas estão despreparadas emocionalmente na sua alma para casar. Ok, mas pastor, olha só, é bonita, é bonitão, tem trabalho, ganha bem, tá tudo legal, olha só, mas como? Porque está um buraco lá dentro.
ok? Elas não foram ensinadas de muitas coisas, tem muitas coisas que faltaram. Hoje o ser humano, ele não está sabendo se relacionar mais, porque ele está com um buraco, ele está todo quebrado por dentro, né? E aí a gente começou a falar tudo que acontece na vida de casado. E aí várias coisas e tal, e falando, ó, não é bem assim, é aquilo outro. Se você tem uma expectativa do teu marido, da tua esposa, de 90% que vai te fazer feliz, pode cortar isso para 10%, vai ter que ver o sapo de noite, que ele vira sapo de noite, né? E tal, a barriga vai crescer, que mais? Vai roncar pra caramba e tal. E vai mandando ver e tal. Você acredita? Vocês acreditam? Vocês acreditam que um casal chegou para mim e falou, pastor, muito obrigado por esse curso, quero te agradecer, foi muito legal, porque eu e a minha noiva, nós vamos terminar o nosso relacionamento. E olha, terminaram o relacionamento. Eu falei, cara, que beleza, cara, que bom que chegou uma consciência, que eu queria mostrar para você, né, desde antes tarde que nunca, que o casamento é isso aí para frente. Mas dá para enfrentar, não estou pintando o monstro de um casamento, mas se a gente não tem, gente, essas ferramentas bem firmes no nosso coração, e se a gente não for bem firmado e não abrir mão dos fundamentos de como a verdade me pede, na verdade o cristianismo não é uma declaração, gente, não é carregar uma Bíblia, é um comportamento, né, cara? É uma vivência que faz toda a diferença, aí você constrói, não é não? Uhum. Mas eu achei fantástico isso, porque terminaram e não foram adiante. Beleza. Deixa eu falar uma coisa aqui. Engraçado sobre isso que ele está falando também, é que naquela ocasião, né, muita gente, eu tenho pensado muito sobre isso. Naquele tempo, gente, o que vocês sabem hoje, naquele tempo, ninguém sabia. Então, vocês estão numa época, agora vivendo, onde tem, além de muita informação, que você pode entrar no Google e pegar tudo, né, naquele tempo não tinha. Inclusive, as pessoas casavam achando que alguém ia fazê-las feliz. Então, esse foi um dos assuntos que a gente começou a ensinar a eles. E eles, mas como assim? Eu quero ser feliz. E aí a gente começou a explicar, não, você tem que ser feliz e fazer o outro feliz. Isso era novo. Como hoje, como era novo você falar sobre identidade. Naquele tempo ninguém sabia sobre paternidade, nem sobre identidade. Hoje você entra em qualquer site, você vai ouvir pastores maravilhosos falando sobre isso. Então, naquele tempo, era tudo novo, inclusive para nós, que estávamos aprendendo aquilo, né? Então, hoje, as pessoas estão, assim, correndo atrás de um fiapo de amor, porque elas não sabem o que é amar, né? Elas não sabem, não foi explicado para elas, o versículo de João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira, que esse tal maneira, é tal maneira que a gente não tem palavra para explicar. Que nós somos amados dessa maneira. Então ela tem que ser ensinada que ela tem um depósito de amor dentro dela, um depósito. A Bíblia diz que o Espírito Santo derramou sobre o nosso coração o amor de Deus. Se ele derramou, é porque está transbordando. E as pessoas estão querendo um fiapo de amor. Será que as pessoas estão querendo um fiapo, seu marido, sua esposa, seus filhos, estão correndo atrás de um fiapo de amor, quando a gente tem rios dentro de nós, do amor de Deus, né? E hoje a gente tem todas essas informações sobre quem nós somos, quem Deus é, né? Então, naquele tempo era tudo muito novo. Então, esse rapaz realmente se assustou, que ele achou que a menina ia fazer ele feliz. São conceitos, você vê, a Deise acabou de falar um versículo que você não percebe, mas olha, ele me amou de tal maneira. Ele não disse, Alinho, eu sou doido por você. Não, ele se doou, ele se entregou por mim, foi na cruz no meu lugar. Você entende que então a expressão do amor é um comportamento, é uma atitude? Então, como a Deise falou, o conhecimento está se multiplicando, mas o que está faltando? A prática do conhecimento. Então, por isso que eu estou levantando nessa noite aqui a tua consciência. A minha consciência é a sua, da nossa parte, de uma atitude, é um conjunto de atitudes, comportamentos doadoras. Olha o versículo de João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu filho. Eu não dou nada a ninguém, pastor. Então, beleza, cara. Você está na contramão de ser bem sucedido em qualquer área da tua vida. Vou repetir isso. Estamos na contramão de sermos bem sucedidos em qualquer área da nossa vida, se eu não sou uma pessoa doadora. Só isso que eu tenho de falar, porque Deus, Ele mostrou que Ele é doador, é uma prática, por isso eu estou vivo hoje, aleluia, não é não?
É demais, gente. Então eu não estou falando nada que você também não saiba. Estamos nessa chuva gostosa, mas isso faz diferença. Rapidinho, 3 áreas na nossa vida que controlam e governam a nossa atitude doadora, esse comportamento de amar o ser humano. Eu sempre digo isso, que amar o ser humano, gente, não é ficar dando beijinho nele. Okay? O beijo tem o seu momento, o abraço também, porque às vezes a pessoa pensa que tu tem que abraçar, que beijar. Mas amar é ter um comportamento que você edifica as pessoas. É ter uma maneira de pensar que você vai pensar no outro primeiro. Já fiz um encontro de casais com vocês aqui, que eu amei o título, né? Já tem uns 2 anos isso. É mais ou menos muito legal. Primeiro o outro, né? Tipo assim, mais ou menos. Era esse o nome? É. Você é o primeiro. Você é primeiro, né? Você muito primeiro. legal. Caramba, vou te dizer, é demais isso aí. Não, então, assim, saber que o outro está na tua frente. Então, isso é verdadeiramente amar, não é verdade? Então, tem 3 áreas que governam a nossa maneira aí, e você já sabe delas, mas vou começar pela primeira, que é a origem de tudo. O teu pensamento é onde tudo começa, é a origem de tudo que vai direcionar a minha vida. Ou seja, gente, isso é assunto até de escola Atos, né, de escola bíblica. Eu sei que vocês também têm esse fundamento, mas veja, caramba, da maneira como eu penso é onde eu vou chegar. É assim mesmo. Então, beleza, o meu destino final está aqui onde? No meu pensamento. Então, aqui é o lugar para ser corrigido, para ser ajustado, para a gente terminar bem. O que eu espero quando eu caso? Que em 2 anos eu termine o casamento? Não, eu não acredito que as pessoas casem para em 2 anos terminar o seu casamento. Não acredito mesmo. Mas o que acontece é isso, na prática. Mas por quê? Porque não está ajustando de maneira contínua, todos os dias, a sua forma de pensar a respeito de família, casamento. Por aquilo que eu te falei, pela enxurrada nesse mundo de uma atmosfera antagônica à verdade, né, cara? Então é muita porta de erro, de pensamentos errados na tua frente. Ó, veja, isso aí, ó, está na área do pensamento todo o curso e a correção para a gente andar em amor uns com os outros. Então está tudo aqui, ó, na minha cabeça. A resistência está aqui, dentro da minha cabeça. Mudou a forma de pensar, vai mudar a sua forma de agir. Só eu dou um uhu. Só que esse é o detalhe, né, cara? Você convenceu. Gente, eu e a Deise já fizemos vários gabinetes, né, com pessoas, os pastores estão aqui, sabem disso. A dificuldade da pessoa em receber aquela palavra, porque ela está numa posição errada. E ela fica lá num fundamento orgulhoso. Não, não é bem assim não, o culpado é fulano de tal e tal. E muitas vezes quer que a gente concorde com a pessoa. Aí a gente vai analisar, conversa com o outro, aí conversa com 2, você vai ver que é aquele lance, cara. É um dividindo para cá, é um orgulho para lá, um orgulho para cá. Quem é que vai ficar junto? Fala aí para mim. Não fica, gente. Não fica, porque a pessoa, ela não quer se humilhar. Ô, palavrinha difícil, hein? Nos dias de hoje. Ninguém quer se humilhar para reconhecer que está errado. Fala, Deus. Gente, não... Fala, Deus. Vocês me amam, né? Eu posso dizer isso com todo carinho e tal. Reconhecer que está errado. E ir lá e falar, ó, eu estou errado. Você me perdoa? Está difícil, hein? Faz parte, né? Ué? Mas se isso acontecer, eu garanto, vocês vão ficar casados 50 anos. Jesus vai voltar e vai deixar vocês casados. Ele tem uma teoria aí, né? Não é o momento, não é o momento. Deixa a minha teoria para mim mesmo. Mas quer saber? Eu estou sempre certo. Ah, rapaz, não fala isso para mim. Você está sempre certo. Ah, vou te dar um banho ali de sal grosso. Jesus faz enxergar. Não é assim que funciona, cara. Pastor, mas eu quero ficar junto. Eu amo a minha família, eu amo meu marido, mas ele... Calma. E o outro vice-versa e tal. Então veja, em Gênesis capítulo 6 já tinha acontecido isso, né? O Senhor tinha visto que a perversidade aumentou na terra, por causa de quê? Por causa da inclinação dos pensamentos, estão sempre para o erro. Há uma atmosfera diária, como eu disse, só na tua cabeça, para te perturbar, para acabar com isso. Então, ó, 3 coisas que a gente tem que tomar cuidado. Já a gente começar a tomar cuidado com isso, vai ajudar muito, legal? Então vamos lá, no conselho aí de maneira de pensar, não permita você ficar com pensamentos de críticas destrutivas
e sem fundamento, pelo simples fato que você não gostou. Ok? Veja o que acontece, alimentar pensamento de crítica vai cauterizando a nossa sensibilidade, e vai tirando a nossa compaixão e misericórdia para com as pessoas, mas tira mesmo, gente. Isso aí começa a ser fechado, eu começo já a não ter mais sensibilidade nenhuma para reconhecer nada na nossa casa, em relação a outras pessoas. Por quê? Porque eu estou direto debaixo de crítica. É um espírito ruim. E eu quero te falar que esse espírito, a gente nem recebe a verdade quando a gente está com ele. Vamos passar adiante, que vocês já estão me olhando assim, pastor, acaba logo com essa reunião, porque julgamento acompanhado de condenação, isso está na nossa humanidade, cara. O que eu acabei de te dizer é que isso vem sobre a minha vida, sobre a vida da Deise, sobre a tua vida, sobre cada um de nós. Então a gente tem que fazer esse bom combate aí, de segurar isso. Que tipo de pensamento está me direcionando para o lugar errado? Esse aí, ó. Então veja, eu estou julgando naturalmente com base naquilo que não é verdadeiro. Alguém conhece aquele versículo bíblico, a aparência engana ou não? Está escrito aqui, versículo bíblico, mas está aí, ó, Jesus falou sobre isso aí, ó. Não julguem e vocês não serão julgados. Eu não sei se eu coloquei o outro, eu pulei, mas Jesus tem um aí que diz que a gente deve julgar segundo a reta justiça e não segundo a aparência. Mas então, são coisas que a gente tem que tomar cuidado. Eu estou alimentando um pensamento ali a respeito de alguém, e às vezes é indevido, cara. Ele é impróprio, ele não é verdadeiro. Ok? Ainda principalmente, né? Alguém vem te contar algo a respeito de alguém, também duvida, cara. Não, hoje só tem fake news, olha aí. Aqui não tem fake news, aleluia. Então vai para a palavra. Deus, medita nela, olha para ela, aleluia. Jesus disse, então é assim mesmo. Porque hoje... Antes de você passar, você vai passar para outro ponto? Pode falar. Vai? Não, pode falar. Não, vai passar para outro ponto? Pô. Então, antes deixa eu falar sobre pensamento, só uma coisa. A Bíblia é tão maravilhosa que ela nos ensina o que pensar. Isso né? aí. Está lá em Filipenses 4:8, que todo mundo conhece. Nos ensina o que pensar. Então, a gente fica perdendo tempo pensando errado, gente. Né? E aí, um bom começo para pensar em linha com a palavra, eu tomei isso para mim. Eu fiz uma oração assim que eu vou compartilhar com vocês. Inclusive, ontem à noite eu tive que pedir perdão a ele. Tá? Só para vocês terem uma ideia. Né? Cheguei para ele, você me perdoa, falei tudo que não era para falar, falei uma porção de besteira e fui lá e pedi perdão a ele. Mas eu tenho uma oração que eu já tinha guardada comigo. Não olha para mim que eu sou santinho, não. Tá bom? E que ela é a bruxa. Não, mas isso acontece na vida de cada um de nós. Gente. Às vezes é um pensamento, é uma situação. Aí eu tenho uma visão para mostrar desde ali. Eu acho que você não viu isso, aquilo outro, ou vice-versa. Eu não estou falando, gente, dessas coisas não acontecerem com a gente. O que a Deise está querendo falar é que a gente tem que resolver isso. Logo, cara. Olha só, quando a Bíblia diz que a gente tem que ser pronto para ouvir, tardio para se irar e para falar, também devemos ser prontos para nos arrepender. Rápido, gente, tem que ser rápido. Eu estava assim, doida para ficar. Não, pode continuar. Não, eu estava doida, que eu estava achando que eu estava coberta de razão. Eu estava assim, vibrando, que eu falei, essa eu ganhei. Só que eu fui para o meu quarto e o Espírito Santo falou, não ganhou nada. Você vai lá e vai pedir perdão. Sim, eu não tive nem tempo. Eu fui para o quarto feliz da vida, eu estava assim aliviada, que eu falei uma porção de coisa, mas falei uma porção de besteira, mas eu estava aliviada. Só que eu falei, pronto, agora eu vou ler minha Bíblia, toda feliz, toda espiritual, né? Aí o Espírito Santo falou, não vai ler Bíblia nenhuma, você vai lá e vai pedir perdão. Aí eu fui lá, pedi perdão, dei beijinho nele, aquela coisa toda, tudo normal. Aí eu lembrei dessa oração que eu já tinha feito, sobre pensamento, que isso eu botei para mim, eu vou permitir que o Espírito Santo me transforme através de qualquer meios ou pessoas que Ele escolher. E eu vou focalizar minha atenção em transformar a mim mesma, ao invés do meu marido e os outros ao meu redor. Eu peguei essa oração, eu fiz ela há muitos anos. Está gravado isso ou não? Quando eu estou me achando muito, assim, apenas o máximo, né? Estou achando que eu estou por cima, que eu estou, né? Aí eu lembro logo da mãozinha que ele fala, menos, 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 menos. E a gente tem que fazer isso para a gente mesmo, menos, menos. Né? Você está se achando, é a síndrome da Tássia. Está se achando muito. Né? Tem hora que eu falo, meu nome não devia ser Deise, devia ser Tássia.
Porque eu tenho umas axiologias, eu se tenho achando. umas ideias. Então, gente, Todos nós, né, gente? a A Bíblia Deus está nos falando algo de ensina a todos gente nós. a pensar tudo que Isso. é bom, tudo que é agradável, tudo que é verdadeiro, tudo. Por que a gente está pensando errado? Quer dizer, é muita aquele cabeça dura, né? Estava no caminho, na direção errada, sabe por consciência, o Espírito Santo toca. Graças a Deus gente pelo vai lá, Espírito Santo. A gente vai lá e, resolve rápido, gente. Ela falou um negócio que é fundamental. Estou dizendo, gente, olha só. Isso aqui, ó. Seja rápido para se arrepender. Rápido. Tem que ser rápido. Okay? Para não dar tempo do inimigo ficar te condenando isso aí, ó, e te acusando. Você vai alimentar o pensamento do orgulho e ele cresce em você, ele te domina. Ó, o pensamento do orgulho é crescente, ele vai dominando, ele vai imperando na tua vida, ele vai se fortalecendo se a gente não resolve. E esse conceito que eu coloquei de orgulho é meu, porque uma vez estudando sobre isso, o Espírito Santo me falou algo muito legal, e aí eu fui na sequência da inspiração que ele vinha me falando, e eu dei esse conceito aí, ó, o orgulho em atividade. Ele impede o reconhecimento dos nossos erros e falhas, e que mais? Produzindo, gente, veja bem isso aí, ó, a sensação agradável, porque se não fosse agradável, ninguém estava nele, produzindo a sensação agradável de que nós somos melhores que os outros. Pronto, acabou. Se a gente entra nessa parada e é dominado por isso, e a gente sabe aqui pela palavra, que toda soberba, todo orgulho será abatido, você não constrói nada dessa maneira. Então isso entra na nossa jornada de casamento, entra nos pensamentos sobre opiniões, de situações que vocês vão enfrentando e tal, cada um de nós. E a gente tem que ser rápido para acertar isso, diga amém. Amém. É super interessante, né? Porque Deus não tem nenhum filho perfeito, mas Ele é o autor do aperfeiçoamento. Obrigada. Diga comigo, se eu me entregar. Porque a gente fala muito na igreja, né? Aleluia, glória a Deus, e tal. Quando chega ali fora, meu irmão, é a prática do negócio, né? Que tem que andar. Então são esses 3 pensamentos, é onde tudo direciona, acontece. Guarda pelo menos esses 3 aí que são perigosos. Deixa eu ler aqui. Romanos 12, 3, olha que legal isso aí. Diz lá, porque pela graça que me foi dada, digo cada um de vocês, Paulo, que você não pense de si mesmo além do que convém. Pelo contrário, pense com o quê? Olha o 16. Tenham o mesmo modo de pensar uns para com os outros, em vez de serem orgulhosos, sejam solidários com os humildes. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Beleza? Deixa eu você falar da boca. Vou contar aqui uma história, também uma história antiga, mas vocês vão gostar de ouvir. Eu peguei de um livro do pastor Josué Gonçalves, né? Então você pode ter conhecido, pode ser que alguém não conheça. Certa esposa tinha uma caixa de surpresa. Depois de 5 anos de casada, ela mostrou ao seu marido e disse que gostaria que ele nunca abrisse aquela caixa. O que ela falou? Não abre a caixa. Um dia, quando ela saiu, ele não resistiu à curiosidade, pegou a caixa e abriu a caixa. Qual não foi sua surpresa? Dentro da caixa foram encontrados 3 ovos e $1.000. Ele não entendeu nada, mas fechou a caixa e deixou como estava. Quando a esposa chegou, ele não se conteve e contou o que tinha feito. Curioso, ele perguntou a ela: querida, o que significam os 3 ovos e os $1.000? Ela disse: toda vez que você comete um erro, eu coloco dentro da caixa um ovo. Ele, muito feliz, exclamou: que bom! Durante 5 anos de casado, cometi só 3 erros? E os $1.000? Ela respondeu: é que sempre que completo uma dúzia, eu vendo os ovos. É um ridículo, né? Não tinha que ter aberto a caixa. Querido, você está milionário. Dá para comprar uma motocicleta? Dá para contar, porque já foram muitos erros. Então, todos nós, gente, nós estamos rindo, mas é isso aí, né? Tá vendo? Então, se a gente baixa a bola, acho que a gente vai caminhar juntos, cara. Não é verdade? Eu espero que esteja sendo bom para vocês isso aí. Vamos lá? Pensamento, depois tem a boca. Ah, pastor, é maldita, essa boca é maldita, vou te falar. E é um perigo mesmo, né? A nossa boca é considerada pela palavra como aquela que dá direção à nossa vida, né? Em Tiago capítulo 3 fala que é o leme. O barco pode ser gigante, cara, pode ser um navio, um petroleiro, mas o leme infinitamente menor do que a proporção. Quando vira, tudo vai virar.
Então essa consideração de palavras que saem da nossa boca, cara, eu falo isso direto e digo para a galera, cara, você está com vontade de falar tudo em casa, chegar em casa e falar tudo para a esposa ou vice-versa? Então faz o seguinte, dá uma corrida de 20 quilômetros, faz 300 flexões, toma um banho bem gelado e vai dormir. Porque amanhã, toda essa vontade já não está bem assim. Porque é aquela pressão, é a pressão do momento que chega o inferno, vai lá, diz para ela, diz para ele, não vale nada, aquilo, é isso. Pastor, então a gente tem que ser caladinho, é melhor, a Bíblia fala sobre isso. Mas a gente tem que pensar duas vezes, não é bom proceder sem refletir. Peca quem é precipitado, isso é Provérbios 19, verso 2. Ok? Então, a gente tem que prestar atenção. Provérbios, olha só, 13, verso 3. Quem toma cuidado com as suas palavras, protege a sua própria alma, porque quem vive falando tudo o que pensa, acaba arruinando a sua própria vida, e eu vou acrescentar a dos outros. Porque é assim que funciona. Não? Pessoas são construídas por palavras, também são destruídas por palavras, não é isso? Então, por que as palavras direcionam a nossa vida? Porque são sementes, cara, e a gente vai colher aquilo que a gente planta. Então é muito perigoso a gente estar dando declarações para pessoas, para filho, esposa, marido, que são indevidas, porque a gente vai acabar colhendo isso aí. E os resultados não são bons. Provérbios 18, 20, você conhece, sempre vamos ter que comer a produção das palavras que nós semeamos, nossas palavras têm poder, obviamente. Está lá, é tudo bíblico, né? Mas eu quero te falar, se isso vai se tornando consciência dentro de você, eu e você, olhem para mim, você vai se tornando mais seletivo com aquilo que sai dos teus lábios. E aí você vai segurando determinadas coisas. Será que eu falo? Não falo. É o momento? Não é o momento. Será que isso aí, pensa, será que isso aí vai contribuir? Não vai contribuir. E esse é o detalhe que vai fazer toda a diferença na minha vida e na tua, cara. Porque às vezes uma palavra dita, um momento, cara, aquilo ali vai desmanchar 3 meses. Não, se fala umas coisas erradas para tua esposa, você vai ficar na geladeira daquele negócio gostoso, uns 2 meses. Depois você fala, misericórdia, e tal, qualquer coisa assim, né? Tempo atrás, aconselhando uma pessoa, eu a Deise, até pelo aconselhamento via internet, ali no FaceTime, sei lá, como é que é esse negócio aí pelo Zoom, sei lá. Beleza, e aí estávamos lá, a pessoa chorando, lágrimas nos olhos. Aí eu perguntei, vem cá, mas tudo bem, isso está acontecendo, você está deixando o seu marido na geladeira há quanto tempo? Mais de 6 meses, quase 1 ano. Eu falei, meu Deus do céu. 1 ano. Então, 1 ano, botando o marido na geladeira, está dando oportunidade para o inferno dizer muita coisa para ele, e do lado só tem aquelas mulheres bonitas, né? As propostas bacanas, minha mulher não quer nada com a hora com o Brasil, então ela acha que ela está certa, mas na verdade, ela está contribuindo para o adultério. Quem está vivo aí, diga amém. Amém. Eu não estou dando um recado para as mulheres não, porque os maridos também têm que tomar na cabeça. E tem que aprender a cuidar das suas esposas. Tem que aprender a dizer coisas para elas apreciáveis, bacana, valorização. Ok? Então você vê como é que são as coisas que eu estou contando para vocês, coisas que são na prática, a gente olha assim de fora, eu e a Deise, e a gente aconselhando, dizendo, está tudo errado, então aí vocês estão colhendo. O que está acontecendo? Isso aí, gente, é uma colheita de várias semeaduras erradas, infantis. Eu não estou falando, gente, de aconselhamento de pessoas lá de fora, estou falando de pessoas cristãs. A gente está aconselhando uma pessoa cristã, que ouve verdade, sei lá, mas se ela entra em formas de sabedoria, ao ponto de entender que, caramba, como é que é? São coisas práticas, são esses mínimos detalhes que vão fazer diferença. Ok? Veja, da mesma forma que palavras direcionam, elas também direcionam a vida das pessoas que estão ao nosso redor. É isso aí mesmo. Pode falar, mozão. Não, eu queria dizer que eu tenho aprendido a duras penas, que está escrito lá em Provérbios 17, 18, que até o tolo, quando se cala, ele é tido como sábio. Gente, sabia? tem hora... Está escrito isso no livro de Provérbios. Gente, o cara, vamos dizer assim, no popular, amor, é imbecil. É isso aí.
ok? Mas ele fecha a boca. Que sábio, rapaz. Nunca vi tanta sabedoria nesse homem. Cala a boca, né? Então, a gente tem que aprender isso é muito importante. A Bíblia é tão interessante, a gente estava fazendo uma live outro dia com as mulheres e o título era esse, a mulher sábia edifica a sua casa. Eu falei, por que será? Por que será Olha aí, que a Bíblia diz que é a mulher sábia e não o homem sábio que edifica a sua casa? Por que será? Né? Não, nesse aconselhamento, a gente estava falando para essa pessoa. Por que a Bíblia diz que é a mulher sábia que edifica a sua casa? Não é o homem. Ah, pastor, é porque o homem é um legume. Pode ser. Alguns, né? Alguns. Você não é, amor. Não. Pode Você ser. não é um legume, mas... Pode ser. Mas, gente, por que Deus escolheu a mulher para ela ser a pessoa sábia que edifica a sua casa? Fala, mulheres. Isso aí. Ô, Jesus está dando um maior papo para vocês aí. Vamos embora crescer, cara, porque Não tem vocês jeito, vão edificar a casa de vocês. Atmosfera. E diz que edifica, né? É ela que edifica. Não que ela seja o cabeça. Eu até comparei nessa live, eu fiz uma mal comparação da mulher ser arquiteta, aquela que adorna, aquela que monta um ambiente gostoso, uma atmosfera, que decora, né? Edificar nesse sentido. O homem não, a gente sabe, o homem é o cabeça, como Jesus é o nosso cabeça. Mas a Bíblia fala que é a mulher sábia que edifica. Não é qualquer mulher. É a sábia. E a sábia, a gente sabe que por trás disso tudo tem um temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria, né? Não é porque ela é maravilhosa, não é porque ela é superior a Ele, é porque ela teme ao Senhor. Então, ela sabe que tem coisas que é melhor calar a boca, ela sabe a hora de falar, né? Igual ontem eu falei na hora errada. Mas são comportamentos, né? Deixa eu contar um pouquinho da minha experiência de alguma coisa para te falar em termos de pessoa. Cada um de nós vem de um lar, né? E os lares, eles são muitos ali, tem alguém sempre que tem uma personalidade mais forte, alguma coisa, contribui. Muitas contribuições que nós somos hoje, e por isso eu falo para vocês que têm filhos pequenos, que vocês têm que ser sábios, porque vocês estão contribuindo para o crescimento da personalidade e o emocional dos seus filhos. Se a gente não souber lidar de maneira própria, a gente vai deixar buracos, que depois vão se refletir na dificuldade que as pessoas terão adiante de se relacionar. Você não tenha dúvida. Eu já vi várias coisas dizendo assim, eu sou exatamente como meu pai era. Não tem como entrar essa parada na gente, uma vez que nós somos novas criaturas, Jesus nos transforma, diga amém. Você escolhe, né? Cara, mas olha, essas coisas têm grande interferência. Então eu vim de um lar onde meus pais eram gente boa, bacana, muito legal, mas principalmente a minha mãe, Deus colocou aqui numa categoria. Então, por exemplo, uma determinada jornada da vida deles, meu pai decidiu que ele ia para um lugar para poder ver se ficava rico, sei lá, assim, era a maneira dele. Meu pai é convertido, hoje já está no lar, está com Jesus, legal. Não era. Na época não era e tal, então o que acontece? Então, eu tive que ficar afastado do meu pai, por causa de trabalho. Eu via meu pai, às vezes, uma vez por ano, ou de 1 ano em 6 meses, às vezes. E muitas vezes meu pai chegava e me perguntava assim, que ano você está da escola mesmo? E tal, esse tipo de coisa, mas não fazia na maldade, mas numa cabeça. Mas o que aconteceu? Eu sou um cara tão resolvido por dentro, gente, por causa da minha mãe. A minha mãe sempre botou conceitos dentro de mim, e a maneira de falar sobre família, sobre a vida do meu pai, porque a minha mãe que teve que ficar comigo e com a minha irmã. Ela era o pai e a mãe. E a minha mãe foi tão sábia, cara, em botar várias coisas, para que o meu coração fosse tão preenchido, que eu sou um cara resolvido. Eu depois, no final de mais velha, que eu fui ajudar meu pai a pensar em umas coisas melhores. Pai, você está pensando errado, é dessa maneira e tal. Uma vez meu pai chegou e falou para mim, ele falou na inocência, mas você vê como é que a gente tem que crescer em sabedoria. Mas qual é a inocência dele? Ele chegou um dia e falou para mim, assim, eu não sabia que você era capaz de fazer isso. Beleza, me ajudou muito. Mas Jesus sabe o que está no meu coração e eu fiz a vontade. Então assim, a gente vê. Mas nada disso abalou ele. Mas isso é uma coisa interessante. Um cara resolvido. Eu estou resolvido. Diz aí também se é resolvido. Aleluia, no nome de Jesus, cara, tem que ser. Mas sabe que um ponto interessante aí? A mãe dele, na época, ela era cristã, mas não conhecia a palavra. Mas ela tinha uma sabedoria incrível.
sabe? E ela realmente edificou os 2 filhos, e ele, gente, ele é muito bem resolvido, muito. Ele não precisa nada de mim, eu também aprendi. Ó, fala assim, ó, eu me amo. Você tem que falar isso, cara. Se você não ama você, você não vai amar quem está ao teu lado. Eu aprendi com ele a me amar, porque eu não me amava, né? Eu tinha uma ideia toda errada de mim. Então, de ver ele tão bem resolvido com uma criação, eu fui criada num lar cristão, nasci num lar cristão, um pai e uma mãe que me amavam, não tinha problema nenhum, nenhuma necessidade de ter nenhuma carência, mas eu não me amava. Mas aí eu comecei a descobrir por que ele se amava tanto, era exatamente o preenchimento de Deus na vida dele. Porque quando ele encontrou Jesus, ele encontrou mesmo, e ele foi igual uma bala, assim, eu nunca vi o Elinho regredir. E eu era assim, baixo, altos e baixos, altos e baixos. Sabe aquela crente que está no ioiô, lá em cima, lá embaixo? E eu vendo ele crescer, crescer. Quando eu namorava ele, que eu queria estar com ele, né? Assim, era pouco tempo que a gente podia estar muito junto, ele queria falar das coisas de Deus, e dizia, mas a gente não vai namorar? Ele, não, tem uma passagem na Bíblia. Aí eu dizia, tá, amor, tá, porque eu queria... Não queima o meu filme desse. Eu nasci no Evangelho, gente. Para ele era tudo novo. Aí ele dizia assim, olha, eu vou embora para casa porque eu vou orar. E eu fui criada no Evangelho, você vai orar? Eu tenho que ir embora, porque eu tenho compromisso com meu namorado, que ele dizia que era Jesus. Então, assim, eu fui ter que aprender, gente, eu fui ter que me reaprender a viver e a ver o que era ser completo em Jesus, porque não adiantava ter rótulo de cristã, nada disso. Ter nascido dentro da igreja. Então, ele foi meu professor de várias áreas, entendeu? Então, inclusive, me senti completa, né? Então hoje eu não dependo dele, nem ele depende de mim, para a gente ser feliz, a gente é feliz. Acabou de ganhar um vestido novo por causa dessas declarações. Escolhe a loja que eu vou te dar. Glória a Deus. Ó testemunhas aí, ó. Escolhe a loja que eu vou te dar. É porque nessa pandemia não se compra mais nada, gente. Graças a Deus. Glória a Deus. Mas vamos lá. A pergunta é, que marca eu tenho deixado nas pessoas que estão ao meu redor, né? Ô Jesus, ajuda nós. Palavras apropriadas, gente, produzem uma colheita de bons relacionamentos, né? E o contrário também, né? Então, só estou passando aquilo que você sabe, levantando a consciência, vamos embora praticar, porque senão não vai dar certo. Andar em amor sem filtrar as palavras que nós colocamos na boca, não vai dar certo. E por último, eu vou terminar com isso aí, porque eu atribuo essa questão dessas 3 áreas, pensamento, boca e conduta, eu quero colocar uma área bem específica, porque não tem jeito. Essa área específica é andar em amor, é tomar a decisão de perdoar e pedir perdão sempre. E por favor, eu vou colocar isso aqui que eu já estou terminando. Perdoar não tem a menor base no direito que eu tenho. Não é uma questão de provar quem está com a razão. É uma obediência. Sentindo ou não sentindo, ou não sentindo ou não sentindo. É por isso que as pessoas não evoluem para o próximo passo. Vai lá, perdoa, está doendo, está doendo. Então eu vou viver do está doendo, não está doendo, está doendo, não está doendo. Está doendo, não está doendo, eu não vou a lugar nenhum, eu não construo um relacionamento, eu não construo uma família, eu não chego ao final do propósito na base do sentimento. É na base de algo que Deus estabeleceu, porque Ele fez isso, nós éramos inimigos, ok? Mas Ele me amou, e Ele decidiu perdoar os meus pecados. Então assim, com o confronto dessa verdade na minha vida e na sua, na consciência de que é assim, eu só vou crescer e vou andar e ver Deus trabalhar se eu colaborar e fizer isso. Eu sei, gente, que eu estou conversando com vocês, muitas pessoas vão dizer, pastor, não é assim não. Eu não posso chegar assim e perdoar. Como é que eu vou chegar assim? Olha a minha vida, toda prejudicada, aconteceu isso, aquilo outro, aí levanta 1001 razões e tal. Eu não vou chegar, querido, eu só estou te mostrar a verdade, é assim que funciona. Ou a gente perdoa, ou a gente não segue adiante. Alguém está pegando? Prática. Não, mas eu quero tomar essa decisão, fazer aquilo. Você faz o que você quiser, todo mundo faz o que você quiser.
Agora, viver depois, mais tarde, com a consciência de que poderia ter perdoado e ter preservado uma situação, aí é contigo, cada um vive a sua vida. Eu sou bem prático, eu quando gosto da verdade, porque a verdade entrou na minha vida, Jesus entrou na minha vida e me mudou mesmo. Então, cara, eu sei bem o que é essa questão prática. Eu sempre fui voltado para isso, porque é essa coisa prática que tem me construído, tem construído a minha casa, e eu vou terminar a minha carreira. Muito bem, obrigado, no nome de Jesus. Amém. Mas eu não fico dependendo do que eu estou sentindo, se eu tenho razão ou não tenho razão. Alguém está pegando isso aí, gente? Então, olha só, deixa eu ver se eu tenho a última aqui, esse aí é o último. O único direito que a gente tem é perdoar e pedir perdão sempre. Essa é uma via de mão dupla e nós vamos até o final. Certo? Eu lembrei que quando você pregou agora, recentemente, lá na igreja sobre isso, aí no final do culto, me veio o Espírito Santo me fez, eu peguei o microfone da mão dele e eu falei uma coisa assim, que o Espírito Santo já tinha falado para mim e que eu queria passar para vocês também. É que perdoar, gente, é uma semente. Ela é uma semente. Quando você perdoa alguém, você está plantando uma semente, porque daqui a pouco você vai precisar do perdão de alguém. É isso aí. Pode ser de Deus e pode ser do seu marido, da sua esposa, do seu filho, do seu pai, do seu irmão, do seu amigo. Então, é a lei da semeadura. Quanto mais você perdoa, você tem um depósito ali, para quando você precisar daquele perdão, porque você vai precisar, né? É como se você, quando você não perdoa, é como se você destruísse uma ponte por onde você vai ter que passar. Você vai ter que passar por ali. Só que você não quer perdoar, porque você tem seus motivos, você tem suas razões, porque ele não merece, porque só vou perdoar se você fizer. Não, isso não é perdão. Né? Então, lembre que perdoar é uma semente. Aí fica mais fácil quando você lembra disso, que você está plantando. Né? A gente estava lembrando de uma profecia que a Lana, lá da Tailândia, quem já conheceu a Lana? Vocês conheceram, né? Esse ano nós fizemos, ano passado, 10 anos da Academia da Fé. E Deus deu para ela uma palavra para nós, né? A gente estava comemorando, festejando. O André foi até pregar lá, né, André? E aí ela falou para mim, eu estava em casa conversando com ela, algum assunto, e ela falou para mim, na mesa, assim, sentada comigo, ela falou assim, Deise, Deus está me dando uma visão do ministério de vocês. Ela falou assim, existe um fenômeno a cada 10 anos que ocorre em alguns lugares na Califórnia, né? Na Califórnia e na África. No deserto da Califórnia e também na África. É assim, você olha um campo, ele está todo ressecado, ele não tem nada, ele é um deserto. Mas 10 anos depois, lá na Califórnia, ele começa a florescer, que eles chamam Super Bloom. Ou seja, as sementes caíram, ficaram lá dentro daquele solo, ninguém viu durante 10 anos. Adormecida, aquilo tudo seco. Aí 10 anos passam, aquilo floresce tudo. Aí ela me mostrou a foto, aquilo tudo cheio de flores. E ela falou que era assim, que nós estávamos fazendo 10 anos, que Deus estava dizendo que nós tínhamos muita semente no solo e que estava na hora de florescer. E eu queria dizer isso para vocês. Coloque uma das sementes que você vai precisar daqui a pouco, é perdoar. E eu queria terminar contando isso aqui. Por que eu gosto de contar essa história? Porque eu precisei aprender a me perdoar. Porque eu sempre tive muita facilidade de perdoar os outros. E isso para mim não era problema. Mas eu não me perdoava. Porque eu não conhecia Deus realmente e eu não me conhecia. Então essa história ela é muito importante para mim, vou terminar contando ela. É uma história verídica de um homem de Deus que morava nas Filipinas e que carregara secretamente o peso de um pecado cometido havia muito tempo, estava profundamente enterrado no seu coração. Ele cometeu esse pecado durante seu tempo de seminário. Ninguém sabia do seu segredo. Ele já se havia arrependido e sofrido anos de remorsos por esse pecado. Mas mesmo assim, ele não tinha paz, alegria e nem a sensação de que Deus tinha lhe perdoado.
Certa mulher amava profundamente a Deus e dizia ter visões nas quais se comunicava com Jesus. O homem de Deus, porém, não acreditava no que ela dizia. E para testar a veracidade das visões da mulher, ele lhe disse: a senhora afirma que fala com Jesus em suas visões. Posso lhe pedir um favor? Sim, pastor. A próxima vez que você tiver uma visão, pergunte ao Senhor o pecado que eu cometi quando eu estava lá no seminário. A mulher concordou e foi para casa. Ao retornar à igreja alguns dias mais tarde, o ministro perguntou a ela: como é? Jesus apareceu em seus sonhos? Apareceu sim, pastor. E a senhora perguntou que pecado que eu cometi no seminário? Perguntei sim. E qual foi a resposta? Bem, o que ele mandou lhe dizer é que ele não se lembra mais. O Senhor não se lembra mais. Ainda joga lá Miqueias, diz que ele joga no mar do esquecimento. Isso aí. E aí a Corrie ten Boom, né, no livro dela, Refúgio Secreto, bota uma plaquinha escrito aqui: está proibido pescar. Jesus joga no mar do esquecimento e ele não quer que eu pesque, que ele pesque, que ninguém pesque, porque Deus não pesca. Né? Então, isso é importante também de terminar aqui essa tarde, essa noite, né? A questão do perdão, mas você também se perdoar. Porque, olha, gente, o inimigo adora levantar aquela placa e dizendo: você lembra daquilo que você fez, né? Será que ele... Não, eu acho que Deus não te perdoou. Ele nunca vai te perdoar, porque o que você fez é muito grande e tal. E ele começa a aumentar tudo. Mas ele é um mentiroso, né? Ele é um derrotado. E o nosso Deus, o que ele precisa, a Bíblia diz que é um coração quebrantado e contrito, Deus não desprezará. Um coração arrependido, gente, é tudo que Deus precisa. É a base para ele poder agir. Isso. Se ele quer agir, é onde há arrependimento, né? Então, esquece, porque o Senhor esqueceu, nós esquecemos, todos esqueceram, ninguém se lembra mais. É Amém? isso. Ok? Andar em amor, 3 áreas: pensamento, boca e conduta. Eu compartilhei um pouquinho para vocês. Não tem fórmula, não tem segredos, o que eu acabei de dizer para vocês, todos sabem. Mas amanhã já vai precisar agir aí. Quem sabe mais tarde ou na segunda-feira. E cada dia é um dia, cara. E nós vamos sendo construídos de dia em dia. Para a gente poder chegar lá numa boa. Legal? Posso Vamos fazer ficar de uma pé. oração? Vai orar. Vamos Pode ficar de levantar? pé. Eu queria que eu fiz uma oração aqui, que eu gostaria que vocês fizessem. Quem quiser fazer, né? Você não é obrigado a fazer, mas eu fiz esse compromisso com Deus, comigo mesmo e com o meu marido. Então, eu queria que você fechasse seus olhos, bota a mão no seu coração, onde você quiser, que diz assim: comprometo-me a fazer tudo que aprendi pela palavra, ao ser rápido para ouvir e tardio para falar. Comprometo-me a sempre entender o valor do perdão, a perdoar aqueles que me ofenderam e sempre ser humilde para pedir perdão e fazer o que puder para me reconciliar com os que eu ofendi. Comprometo-me a amar como Cristo me ama. Comprometo-me a focar em fazer meu cônjuge feliz e permitir que o Espírito Santo o mude e o mude a mim também. No que depender de mim, serei um pacificador. Comprometo-me a lutar no Espírito, ao invés de lutar na carne. Eu reconheço que quando eu luto na carne, eu perco a batalha espiritual. Eu entendo que a minha luta não é contra pessoas, não é contra o meu cônjuge, é contra o espírito das trevas. Desta forma, comprometo-me a gastar minha energia, meu tempo, meus pensamentos na batalha espiritual por meu casamento e minha família, crendo que os melhores dias de nossas vidas estão por vir. Comprometo-me a ser ensinável e a ser um doador. Senhor, ensina-me a amar. Amém, queridos? Ainda de pé, põe a tua mão no teu coração. Pai, eu quero te agradecer por essa noite. Obrigado por compartilhar o poder vivo da tua palavra. Não há ninguém aqui nesse ambiente, Pai, que seja perfeito. Nós somos seres dependentes de Ti. Muito obrigado, Espírito Santo, pelo Teu amor sendo derramado no nosso coração de maneira contínua, nos capacitando, Pai,
a fazer as escolhas certas, a decidir de maneira correta, Pai. Pagando um preço por isso, obviamente, mas são escolhas que nos construirão, não só pessoalmente, mas todos que estão ao nosso redor. Muito obrigado, Senhor, porque nós temos a Ti. Nós temos o perfeito pensamento, a vida, a verdade. Não abrimos mão, Senhor, dos conceitos do Teu reino sobre a nossa casa, sobre os nossos filhos. Muito obrigado, Pai, por participar da Tua verdade. Muito obrigado pela Tua proteção e cuidado. Eu oro, Senhor, abençoando os casais dessa igreja, meu Deus, suas famílias, seus filhos, os trabalhos, tudo que envolve a vida deles. Cerca, Pai, essa igreja, uma muralha de fogo com os Teus anjos de guerra, Senhor, protegendo, Senhor, para que o Teu propósito e o Teu plano, ele se realize em cada família dessa igreja. É o que nós te pedimos, eu e a Deise, Pai, te agradecendo no nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Muito obrigado aí pelo convite, Pastor Rodrigo e a Aline, Pastor André.